Fala, galerinha de Deus! Esse é o Pode Crer e eu sou o Douglas Ottoni. Estou aqui com vocês nesse novo podcast, nesse projeto incrível da Manhã TV, um espaço para você que se interessa por crescer na fé e no conhecimento de Deus. O Pode Crer é uma oportunidade dada pelo próprio Deus, a quem eu agradeço nesse primeiro episódio aqui, e agradeço também o meu amigo Person Grace por essa oportunidade, que está arrebentando aí com o Manhã TV. Pessoal, o formato do nosso podcast é bem simples e prático. Nós teremos toda semana um tema muito especial, no qual nós vamos falar sobre esse tema com um convidado também especial e sob a perspectiva da visão cristã, da cosmovisão cristã, de como Jesus se relaciona ou se relacionou com o tema da semana. E o tema dessa semana é muito bacana e o convidado também é um cara nota 10. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Mas antes de apresentar o tema e o convidado, eu quero pedir o seu engajamento. Você sabe que você também pode ser parte desse projeto, você também pode abençoar através aqui do podcast Pode Crer. Se você simplesmente curtir o nosso vídeo aí, se inscrever no canal do Manhã TV e também compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que, tendo mais engajamento, a gente possa crescer e ajudar cada vez mais pessoas nesse tema de crescimento na fé e de conhecimento de Deus, que é tão importante para todos nós. Beleza? Ó, eu prometi que o tema era top de linha e eu acho que ele envolve todo mundo e todo mundo se interessa por ele. Hoje nós vamos falar sobre rejeição. O tema desse programa é rejeição e o nosso convidado especial é o meu amigo, psicólogo, cristão, gente boa demais, Matheus Coelho. Matheus, obrigado, cara. É um prazer ter você aqui nesse primeiro podcast, viu? Valeu, Douglas. Seja muito bem-vindo. É uma alegria participar com vocês, a gente poder conversar sobre um tema super relevante, sobretudo nos nossos dias atuais, que é a rejeição, e também falar de Deus é sempre um assunto que eu amo e será um grande prazer. Show de bola. Já agradeço, Matheus, por você ter vindo, cara, topado esse desafio. Nós estamos todo mundo aí aprendendo a lidar com essa nova realidade dos podcasts. E eu tenho certeza que vai ser bom demais o nosso papo aqui. Então, ó, o nosso programa vai seguir assim, galera. Primeiro quadro é o Quem é Você? O nosso convidado vai ter uns minutinhos aí para falar quem ele é e vocês poderem conhecê-lo bem. Tenho certeza que vai ser um prazer para vocês conhecer o Matheus, como é para mim tê-lo como amigo, tá? Depois nós vamos passar para algumas perguntas, o nosso bate-papo propriamente dito. Em seguida nós vamos ter o quadro Fala Galerinha de Deus, onde nós vamos poder ouvir um pouco dos comentários e perguntas de vocês, nossos telespectadores. E no final, nós teremos um quadro Pode Crer ou Pula Fora. Vou trazer aqui algumas coisas para apertar o nosso convidado e ele vai ter que dizer para nós se aquelas frases ou palavras que eu trouxer são boa ideia ou má ideia, se pode crer ou pula fora. E no final, esse apresentador que vos fala vai trazer uma palavra em 3 minutos. A palavra de Deus em 3 minutos para encerrar o nosso podcast. Eu já vou dar um spoiler, Matheus. No final vai ter um poema. Então fica até o final, quem quiser ouvir o poema. Legal aí. Demais. Beleza? De estilo Braulio? Estilo Braulio. Braulio Bessa. Isso. Aí seria legal, né? Mas a gente vai remando e dentro das nossas limitações vamos tentando ser bênção aí para todo mundo. Pode crer? Então vem com a gente. Lembra aí do engajamento, hein? Curtir, compartilhar e também mandar seu comentário. Rejeição Matheus Coelho. Quem é você? Caraca, que pergunta, né? Direta, hein? Fique à vontade. E é legal quando a gente começa a falar da gente, que essa inclusive é uma das maiores dificuldades, né? A gente falar da gente sem o intuito de ser arrogante, sem o intuito de usar um estilo meio que egoísta. Mas falando de mim, eu sou aqui de Manhoço mesmo, filho da Adriana que trabalha assim, gente boa. 30 anos na Glositos. Gente boa. Filho do Rony também trabalha na Glositos. Então a Glositos faz parte da minha vida e eu cresci, ouvindo, né? Colocou comidinha na mesa. Então eu sou filho dos dois e tenho um irmão, que é o Júnior, hoje eu sou casado com a Valéria e que também é psicóloga. Um abraço pra Valéria. Um abraço pra ela. Um abraço aí pra patroa. E falando sobre mim, ressaltando, né, as principais características para que as pessoas possam me conhecer. Sou psicólogo clínico, inclusive um dos objetivos, né, pra gente conversar sobre esse tema. Sou corintiano. Oh, meu Jesus. Tamo tão feliz. A gente tá remando aí na dificuldade. Ninguém é perfeito, né, Matheus? Tá certo. E
Além disso, quando a gente fala de aspectos para nos conhecer, eu gosto sempre de falar de história de vida, né? Ou seja, o que me fez chegar até aqui. E alguns movimentos aconteceram na minha vida que fizeram eu ser quem eu sou hoje. Eu lembro da minha primeira dificuldade de vida, que foi quando eu tentei falar em público. Olha. E foi um fracasso. Olha mas só. assim, mas um fracasso gigantesco. Um fracasso com F com maiúsculo. F maiúsculo. Exato. Como que foi isso? Na sala de aula, fui ler tava voltando das férias, o professor pediu pra ler uma redaçãozinha das férias lá na frente da sala. Cheguei lá pra ler e sempre tinha dificuldade de falar em público. Muito tímida, a minha personalidade é uma personalidade introvertida, sabe? Assim, prefiro ficar quieto do que ser visto. Interessante, interessante. E aí, na hora, quando eu fui ler, eu percebi que tinha um negócio diferente no meu estômago. Assim, poxa, esse negócio aqui tá queimando, as pernas estão tremendo. Eu segurava o caderno, meu caderno ele não queria parar em pé. E eu fui lendo. Enquanto eu tava lendo, eu percebia que a minha cabeça tava fervendo. Sabe, quando você sente Você consegue se lembrar dos detalhes, das sensações que você teve físicas de Quantos anos você perceptível tinha, pra mim. Matheus, nessa experiência? Acho que eram 11 anos, Aham. mais ou menos 11 anos. Que interessante. E aí, o que aconteceu? Eu li tudo, eu lembro que eu li duas palavras erradas. Era indígena, eu falei indigena, e aí foi a catástrofe. Imagina. E era paz, eu falei país. Na hora lá, falei errado. Depois, quando eu terminei, eu olhei pra professora e falou, você pode sentar. E os seus alunos, tudo rindo. Quando eu sentei, a professora perguntou assim, o que vocês entenderam, gente, da apresentação e da redação do Matheus? O pessoal falou assim, Douglas, não entendi nada, professora, falou tudo errado. Nossa, aquele momento eu lembro o pensamento que passou na minha cabeça. Eu quero sair daqui agora. Eu não saí porque, exato, eu quero sumir, eu quero me afastar desse evento. E aí, quando eu tava ali, aconteceu uma coisa interessante. Logo em seguida foi o meu amigo que foi apresentar. Errou tudo também. Errou não. Não deu errou. Um show, mano. Mas deu um show. Mas deu um show. Piorou essa situação, um né? show com S maiúsculo. E aí chegou lá, ele falou bem, ele entreteu e a férias dele de fato foi divertida, sabe? Tá bom. Aí eu falei assim, eu olhei pra ele, eu lembro o pensamento que foi muito marcante pra mim isso. Eu falei assim, se ele consegue, eu consigo também. Legal. E aí ali começou um evento na minha vida, que é o evento de buscar conhecimento. Aí eu acho que esse, de fato, é o Matheus hoje. É o que marcou. É o que marcou. Foi, sim, um ponto de inflexão. Eu passei a ler até guia de televisão. Pra eu assistir um filme, eu tinha que ler a sinopse e o que tava acontecendo, porque eu não gostava de ler. Comecei a ler a literatura, comecei, sobretudo, a ler livros de desenvolvimento pessoal. E é impressionante como que a leitura faz a diferença na nossa vida, né, cara? Muda tudo. A pessoa que lê, você vai conversar com qualquer pessoa que tem o hábito da leitura, ela vai te falar um testemunho positivo disso. Exato, né? exato. E eu comecei, sim, lendo páginas por dia. Eu lembro, comecei a ler 1, 2 páginas, achava chato, me dava sono. Mas eu falei assim, não, eu preciso ler. Por quê? Porque o meu amigo lia. Aí eu percebi o que ele fazia diferente para que eu pudesse fazer também. Sim. E aí nesse assunto eu comecei a ler, me desenvolvi, fiz curso de oratória, curso de atendimento ao cliente, vendas, inclusive tive experiências de trabalho assim. E hoje eu tenho a oportunidade, além de ser psicólogo clínico, sou palestrante também, onde eu consigo usar desse aspecto que um dia foi um aspecto de rejeição, de fragilidade, hoje se tornou uma força, né? Se tornou um ponto forte. Isso é muito legal, cara. Você me fez lembrar, no começo da minha adolescência, quando eu comecei a ter contato com leitura, com livros, e eu tinha muita dificuldade de terminar o livro. Às vezes eu começava, achava legal, mas depois parava. E um dia eu falei assim, cara, eu tô cansado, já não tô mais entendendo nada que esse livro tá falando, mas só pra eu falar que terminei, eu vou ler esse livro até o final. Nem me lembro que livro era, mas fui até o final e senti uma satisfação. Se você perguntasse, faz o resumo, não sei. Mas eu li todas as palavras daquele livro. E isso foi muito bom, porque me deu a sensação de conquista e que agora eu poderia ler um livro e de completo, persistência, né? De persistência. E que às vezes na vida a gente precisa fazer coisas que nem sempre são prazerosas. Exato. É a vida adulta, né, mano? É a vida adulta. Quem quer fazer só as coisas boas e gostosas são as crianças. Quando a gente cresce, tem muita coisa que a gente precisa fazer. Que legal, cara. Você já compartilhou então com a gente uma experiência que tem a ver com rejeição. Que tem a ver com rejeição. E o que você fez com ela, né? Porque muitas vezes não é nem só o aspecto assim do que eu passei, mas como isso transformou. Como a lidar visão com isso, sua pro seu amigo não foi uma visão de inveja, mas foi uma visão de motivação. Falou assim, eu quero também, eu posso também. Claro. Eu me lembro de ter tido esse insight também há um bom tempo atrás. Eu falei, tudo que alguém pode fazer, eu também posso. Né? É claro que existem habilidades muito específicas e eu não vou nunca jogar bola igual o Cristiano Ronaldo. Mas, na maioria das coisas, se alguém consegue... É possível, né? É possível. Que bacana. Mateusão, eu quero perguntar pro pessoal ali, então, pra gente entrar no tema. Agora que a gente já conhece você melhor, eu quero perguntar pra vocês aí de casa.
Você já foi rejeitado? Pensa aí. Pergunta Dificilmente boa, alguém vai falar que não, né, cara? Aham. Sempre tem alguma experiência de rejeição que a gente já passou ou até está passando agora, né? E se não passou, tem uma má notícia para te dar, mas cedo ou mais tarde você vai acabar passando, né? Então eu queria que vocês comentassem aí, esse programa é gravado, mas não tem problema. Pode colocar seu comentário, que depois nós vamos ter programas ao vivo, nós vamos trazer essas perguntas, quem sabe até uma parte B desse programa sobre rejeição. E então, se você tem uma pergunta, um comentário ou até quer contar uma história de rejeição, sinta-se à vontade para participar com a gente. Agora, uma pergunta que às vezes a gente não se faz é: você, aí de casa, já rejeitou alguém? Porque também não é só, a gente não tá sempre de um lado. Sempre, às vezes a gente não é tá sempre de um quem lado. sofre, né? Não é Às sempre... vezes a gente causa sofrimento. Exatamente. E às vezes você se pega nessa situação também, né? Como é que foi isso? Por que que isso aconteceu? Você se arrependeu disso? Você agora tá pensando sobre isso? Comenta aí, vai ser legal pra gente saber. Até porque se há alguém que foi rejeitado... Alguém que rejeitou. Alguém rejeitou. Ninguém apanha se não tiver alguém que bate, né, Matheus? Exatamente. Muito legal. Da perspectiva cristã, pensando na cosmovisão cristã, nós vamos bater esse papo aqui sobre rejeição. Vou te fazer uma pergunta, Matheus. Eu queria que você já desse para nós um panorama aí. Eu acho que você até já respondeu. Se você já foi rejeitado, Já. né? Tem alguma outra experiência que você se lembra? Tenho. Nossa, cara, e é engraçado que quando a gente fala de rejeição, e você falou se em algum momento vai ser rejeitado, que quanto mais a gente é visto, maior que o risco da gente ser rejeitado. Verdade. E a última, talvez, eu acredito que eu lembre, foi uma rejeição que aconteceu pelo Instagram. Né? Tem a oportunidade de estar lá, assim, meio que diariamente, tendo o diálogo, a conversa, o ensinamento, palestra, lives, stories e textos. E você é muito ativo E sou muito ativo na rede social. Verdade. Passo muito conteúdo lá. Quer passar pra gente? Qual que é o seu login nome? é Matheus Coelho, sem H, F, de Freitas. Matheus Coelho F. Isso. @Matheus Coelho F. Se alguém tiver interesse lá, falo sobre conteúdo diário, sobre psicologia, como podemos ser pessoas mais felizes. Mas aí aconteceu recentemente em que, né, em uma dessas minhas... Na verdade, foi um Reels que eu postei. E veio algumas pessoas no meu direct metralhando o meu mesmo, conteúdo. cara? Mas metralhando assim, chamando de fato a pessoa. Teve a coragem de falar assim... Como você tem a coragem de se chamar de psicólogo? Falou. Chegou a colocar em chega xeque a desse sua própria... ponto. Aí de próprio... Ou seja, o vídeo tinha 30 segundos. Ela questionou a minha identidade, questionou o meu caráter, questionou a minha profissão com base... E nem só 30 segundos. Às vezes é uma frase que ela não concordou. Pegou 5 segundos ali. E aí ela me falou que eu era positivo tóxico. Ela usou esse termo, você é uma pessoa positiva tóxica. Ela usou um termo pejorativo, porque pra nós, né, às vezes é até considerado pejorativo. Falou assim, você é desses coaches, qual que é o termo? De automotivação, que quer fazer as pessoas vencer tudo e todos. E o meu conteúdo, sabe qual era? E essa talvez seja também um aspecto importante pra gente ressaltar aqui, uma vez que o conteúdo está sendo divulgado para a sociedade, que é o seguinte... A gente precisa falar de fato a verdade. E às vezes a verdade dói, sabe? E essas pessoas que ouviram a verdade, eu vou até lembrar que o que eu falei lá, se sentiu atingidas. Sim. E como se sente atingidas, é uma maneira de lidar com a rejeição. Quando eu me sinto atacado, eu ataco de volta. Sim. E aí gera-se onde Isso... a gente vai passar por uma série de conflitos e atritos na sociedade, né? E isso é uma coisa natural, Matheus? Como que você vê isso? É natural que, ao ser rejeitado, eu sinto o desejo de retribuir... É uma das consequências. Sim. Aí a gente vai falar se é a mais saudável ou não. Não é. Porque, na maioria das vezes, quando você vai lidar com essa rejeição de se me bateu agora eu vou mostrar pra todo mundo que agora eu vou bater também, a gente entra no olho por olho, dente por dente. Aí, onde a gente para? Nesse caminho. Eu gosto muito da ideia do Cortella, né? Ele fala olho por olho, dente por dente, vai acabar ficando todo mundo cego e banguela. Quer dizer, o mundo não vai pra frente dessa maneira, né? Então, se for partir por essa linha de raciocínio, a gente acaba com uma sociedade, falando de civilização mesmo. Aí, o Reels era o seguinte, sabe? Minha mensagem era que você não... Independente das suas condições que você vive, elas não importam se você tomar decisões
saudáveis. Essa era a mensagem. Ou seja, não são as circunstâncias que determinam se a sua vida vai ser... E aí, é claro, aí na pauta dela, ela veio falar de pessoas que são totalmente pobres. É claro que ela distorceu, né? Distorceu um pouco da mensagem. Mas eu reconheço, sim, que a pobreza afeta. E às vezes a pobreza afeta tanto que a pessoa não tem nem capacidade de raciocínio. Verdade. Eu não tô falando pra essa pessoa. Claro. Só que essa pessoa é a minoria dentro das pessoas que estão me seguindo dentro do Instagram. Talvez nem ninguém esteja dentro dessa população. E lá o objetivo é, quando a pessoa chega, bate em cima da mesa e fala assim, eu tô insatisfeito com o meu peso. E acha que por causa da genética ela não pode ter uma vida saudável. Tá determinado. Vai ser... Mentira. É mentira. Uma vida saudável, de escolhas saudáveis, é possível fazer a pessoa mudar qualquer estilo de vida. Claro. É claro, eu vejo Foi assim... dentro desse sentido, mas aí eu fui totalmente rejeitado. E foram uma pessoa, não. Foram umas 3. É mesmo, dentro do mesmo vídeo. Então me chamaram de coach automotivacional, positivo tóxico, falaram que eu era uma vergonha pra profissão, porque ela é estudante de psicologia, uma delas, que eu era uma vergonha pra profissão, e foram outros lá que... Nem lembro. Mas foram algumas que, assim, quando a gente escuta, a gente fala assim, poxa vida... Chateia. Fala que não chateia. Mas acaba acontecendo esses movimentos de rejeição. Mas é interessante isso, porque assim, aí cai o mesmo conteúdo do seu Reel, você mesmo pode aplicar, né? Tipo assim, se eu for olhar essas circunstâncias, eu paro de fazer Reel. Que é uma consequência da rejeição. Né? Que é quando uma pessoa sofre uma rejeição, ela acredita que aquela experiência a define, e a partir disso, eu não sou digna de valor. Explica melhor isso, Matheus. Nossa, aí a gente vai entrar nas outras partes. Não, explica melhor. Isso é muito legal. Olha só, é legal demais. Essa questão da rejeição te definir, né? Às vezes a pessoa foi abandonada pelos pais quando era criança. Nossa. E agora ele vai viver a vida inteira se considerando abandonado. Então ele vai se sentir abandonado onde ele foi, independente do que acontecer. Ele vai ver a vida por essa perspectiva. Então deixa eu contextualizar um tanto quanto histórico também. Quando a gente está falando de sociedade, gente... É importante a gente entender, incluindo a pessoa aqui no nosso bate-papo, que a nossa sociedade hoje ela é globalizada, industrializada e relativamente muito segura. Você sabe que você tem comida hoje, vai ter comida amanhã. Você sabe que ninguém vai entrar dentro da sua casa e assaltar você lá. Só que a nossa sociedade nem sempre foi assim. A nossa sociedade, a gente vem de um local tribal. E o nosso estilo de desenvolvimento cognitivo é de lá também. Com base nisso, o nosso cérebro desenvolveu um mecanismo de defesa. A rejeição, para você ter uma ideia, foram feitos estudos de ressonância magnética. Quando uma pessoa sente rejeitada, ela sente exatamente a mesma parte do cérebro que uma dor física. Olha só. Ou seja, dói. É uma pancada. Então é uma pancada mesmo. Então não é assim, o que você tá sentindo dói? Dói mesmo, o cérebro sente dor. Por que o cérebro desenvolveu esse mecanismo? Porque tudo que o cérebro faz tem 2 objetivos. Ou é para sobrevivência, ou é para reprodução. Porque a gente tá falando de espécie. Então ele vai reproduzir a nossa espécie se a gente souber como que sobrevive e como também que a gente se reproduz. Vai criar mecanismo para isso. E para reproduzir. Exato. Por que a gente tem medo? A gente tem medo pra gente sobreviver. Então eu imagino... Para que a espécie não seja extinta, eu vou fazer um carinho no leão? Não posso. Dá medo. Eu sinto desconforto. Então é tudo isso para proteção e para sobrevivência. Levando isso em consideração, o nosso cérebro desenvolveu esse mecanismo rejeição, que é, antigamente, ser rejeitado de uma tribo significava morrer. A própria morte. Se você não tem tribo, logo você está condenado. Era uma condenação de fato. Porque você não conseguiria caçar sozinho. Você não conseguiria procriar. A hora que você estivesse dormindo, não tinha jeito não tinha como se proteger. Então, rejeição liga à morte. E o nosso cérebro desenvolveu esse mecanismo de defesa, que é, tenta se afastar um pouco da rejeição, porque se você for rejeitado é perigoso. É muito perigoso. Mas como que isso, no sentido de te definir? Isso. Agora chegamos nesse contexto, nessa explicação. Estamos vivendo uma sociedade diferente. Então hoje a gente for rejeitado, a gente não morre. E se a gente ficar sempre com medo de rejeição, a gente não faz nada. Porque a gente deixa de arriscar. Todo prego que se destaca leva uma martelada. A árvore que dá fruto toma pedrada. Então, nesse sentido, quando eu tomo uma experiência... Se eu deixo essa experiência me definir, eu estou deixando, agora incluindo a Bíblia, uma criatura definir outra criatura. E nunca, jamais uma criatura define uma. Quem define é o Criador. Quem faz a mesa é que dá o nome dela de mesa. Exato. Uma mesa não define outra. Não fala que eu sou melhor que você ou que... Aí, a percepção da rejeição, ela dói. Por quê? O que significa rejeição? Significa exclusão. O oposto da aceitação. O oposto da aceitação. Então, você não é aceito aqui. Você não é digno de estar aqui. Nós não queremos você.
quando nós entendemos a rejeição por esse viés, a pessoa que sofreu rejeição, ela acha que ela não tem valor por estar lá. Aí ela deixa isso se definir, aí começa a afetar a identidade. Então vamos. Isso é muito legal, né, cara? É legal. Pensa comigo, então. A galera que tá em casa lá. Se tem alguém dizendo pra você que você é aquilo, ou te rejeitando, dizendo que você não é capaz, você não é possível pra você. Alguém que chega pro Persson e fala, Persson, você é louco, rapaz, você tá querendo ser o Silvio Santos de Manhuaçu? Criar um canal de televisão? Se o Persson ouve isso e ele aceita essa palavra no coração dele, ele deixa de fazer isso aqui. É uma das consequências. Ele permite que defina ele. Uma outra criatura defina ele enquanto criatura. O que seria o ideal? Falar assim, ó, não foi você que me criou, dá licença que eu não quero a sua opinião. Assim, aí quando a gente tá falando de opinião, é muito válido a gente saber de quem vem a opinião. Sim. Né? Porque se a gente falar também não dê opinião aos outros, isso é balela. Ignorância, é importância, né? ignorância. É importante a gente saber valorizar a opinião das pessoas. A opinião dos sábios, a opinião dos experientes, dos pastores, das pessoas que têm algo a nos oferecer. O problema... É importante conhecer para quem você pede opinião. Exato. Né? O problema é que às vezes a crítica vai vir de uma pessoa que às vezes não te conhece, como aconteceu no meu Instagram. A pessoa não me conhece, não sabe nada da minha vida. Então como eu vou deixar ela me definir? Sim. Se ela não sabe quem eu sou, não sabe dos meus sonhos, das dificuldades que eu passei para chegar até aqui. Ela se precipitou demais, né? Ela não estava preparada para... Exato. Ou aí tá tudo bem. Quando a gente aprende a entender que a crítica do outro não me define. E quando, Douglas, vem do pai? Aí é forte, né, cara? Aí... Marido. Não, você é uma mulher que tem palavras muito duras, duras, vem de uma né, autoridade da pessoa? Alguém que você considera... Porque às vezes quando é externo e acontece, como aconteceu comigo, não é que é mais fácil, não gosto de usar esse termo, mas às vezes você consegue criar mecanismos de defesa mais fáceis. E você já tem uma maturidade também que te ajuda, né? Que ajuda, às vezes exato. É uma criança. Às vezes a rejeição veio na infância. De uma professora que fala assim, já te falei 10 vezes, não tem jeito com você não. Não tem jeito. Às vezes tem pessoas que carregam um rótulo de burro porque ouviu um burro lá atrás. É, cara. Um dia foi fazer a prova e não deu certo, você é burro. Você não vai chegar em lugar nenhum. Aí uma pessoa tá na frente de um obstáculo. Sim. Eu tento, não consigo. Qual a primeira frase que vem na minha cabeça? Sempre a primeira frase que vem é fruto das experiências. Então ela olha pra trás. Bem que falaram lá atrás que falaram que não dá certo. Impede a resiliência. É. Então pessoas que não persistem, que não são resilientes, que é esse termo de persistir, de dar a cara a tapa, de se fortalecer, né? O Nassim Taleb ele chama de antifragilidade. Ou seja, quanto mais pancada, mais forte eu fico. E aí, essa pessoa que não tem essa robustez, não consegue olhar pro passado e encontrar um mecanismo de eu consegui uma vez, então eu posso conseguir de novo. Sim. Quando ele olha pra trás, a primeira experiência da professora... Poxa, E a gente sabe o que eles ensinam a gente? Que a gente tem que aprender a ouvir os mais velhos. Aí essa começa a fechar tudo. Calma aí, eu tenho que ouvir os mais velhos. O mais velho, que é professor, pai ou qualquer outra autoridade, que na maioria deles são 3 instituições que moldam a gente. Familiar, escola, religião. São os 3 que vão definir e trabalhar dentro da nossa estrutura. Se às vezes dentro dessas estruturas vem um rótulo, eu começo a usar esse rótulo como identidade. Aí... E aí você se vê assim, né, cara? Você olha assim no espelho e fala assim, tá lá o burro. Eu lembro que eu era criança e eu sempre fui uma criança muito chorona, né? Chorava por qualquer coisa. Se falasse assim, me deu um susto, eu chorava. E era muito... Assim, hoje eu rio muito disso, porque é por isso que a gente tem que se autoconhecer também e conhecer primeiramente a Deus, né? Eu acho que a minha experiência com a rejeição da infância, que eu acho que todo mundo passou, e eu nem quero dramatizar a minha, porque você passou por uma parecida, eu passava também. Eu fui criado num ambiente muito hostil, né? Que era na rua. A rua é o melhor lugar, né, cara? Ali acontece de tudo, né? Perdão, E não tem lei também. Não tem lei. A lei, o pessoal meio que combina que cria. Ali. Então eu me lembro que no começo da adolescência, quando eu comecei a ter esse contato com o Espírito Santo de Deus, de uma maneira mais pessoal, profunda, que até então era muito assim da minha mãe, né? Mas eu comecei a ter essa experiência mais minha com o Espírito Santo de Deus, e isso foi sendo reformulado. Eu já não me via mais como o chorão, o manteiga derretida, o frágil demais, né? Eu comecei a perceber que você vai conhecendo a Jesus, você vai vendo e também se conhecendo e lendo um pouco, você vai vendo assim que o meu temperamento ele tem um monte de qualidades. E tem também as suas fraquezas e fragilidades. Mas aí você fala, poxa, uma vez eu li uma frase, achei incrível, né? Claro, ela era boa pra mim, né? Falava assim, as pessoas mais inteligentes são as pessoas que mais choram. Gostei dessa frase. Eu falei, cara, essa frase eu vou pegar pra mim, que a gente é seletivo, né? Mas pena que eu só fui conhecer isso depois de velho, né?
Lá na infância, se alguém tivesse me mostrado isso cientificamente, talvez teria me ajudado na minha autoestima. Mas essa aproximação de Deus... Primeiro, antes da gente passar para essa parte da aproximação de Deus, também respeitando um pouco o nosso tempo, né? O que seriam as consequências pontuais? Você já falou que tem essa consequência da pessoa querer revidar, né? Que aí entra rebeldia, agressividade, ataque de raiva. Que essa pessoa, ou seja, o que ele fez comigo, agora para que não aconteça de novo, eu vou fazer primeiro. E eu vou fazer não só com ele que me agrediu, talvez com outro... Agora vira estilo de vida. Cara. É estilo de vida. Virou estilo de vida. Isso se torna uma reação em cadeia. Então, na maioria das vezes... Se meu pai me bateu, eu bato no meu filho. Na maioria das vezes, exato. O que apanhou, ele vai reproduzir essa agressão. E isso vai gerando uma consequência na vida daquela pessoa. Sim. Porque ela escolhe lidar com os estímulos no ambiente seguindo essa linha de mentalidade. Pra ela que lê a verdade. É verdade. Né? É da maneira que ela foi ensinada. E o nosso mecanismo de sobrevivência, Douglas, mais uma vez, ele sempre tenta procurar estabilidade. Então, ele vai procurar um padrão, vai tentar fazer isso, colocar em prática. Funcionou? Ele falou assim, é isso. Continua. Continua fazendo. Porque o cérebro ele não gosta de gastar energia. Ele sempre encontra um padrão para tornar aquilo o hábito. Porque a gente para de gastar energia. Tentei ser agressivo, percebi que eu não sofri e agora ficou tudo bem. Por mais que tenha machucado o outro. Me machucou, também tô nem aí. Aí agora, esse é o meu estilo, o meu modus operandi. Achei uma maneira de funcionar no mundo. Por isso que a terapia dói muito. Quem vai tocar porque nisso, a terapia né, toca nisso. Cara. A terapia mostra pra pessoa que... De onde tá a ferida... Desconstrói, né? Desconstrói. Não é assim, e mostra que se ele continuar fazendo isso, ele vai ser igual. A pessoa que ele mais repudia. A pessoa que ele mais... Que às vezes ele não quer nem saber dela mais. Então, ele começa a criar essa... Terapia é um espaço de vulnerabilidade. Sim. E de desenvolvimento humano. E quem quer ficar vulnerável, né? Ninguém quer ficar vulnerável. Isso é só pros sábios mesmo. É só pros sábios. Por isso que eu falo que, assim, até te interrompendo, porque pra você falar, você é suspeita, né? Por ser um psicólogo profissional. A pessoa... eu digo assim que quando a pessoa se propõe a fazer a terapia... Pra mim, ela já tem muito valor. Já tem muito valor. Ela já tem que ser elogiada. Eu imagino que, assim, primeiro dia de terapia, meus parabéns. Sim. Porque só de estar buscando, de se expor dessa maneira... Eu lembro que uma vez a gente conversando, você falou uma coisa que eu achei muito legal. E, de repente, você pode compartilhar isso. Sim. Que é a questão do... Nós estamos vendo aí em Manhuaçu, muita criminalidade. O menino de 18 anos matando outro de 20 ou 19. E acontece muito. Tá acontecendo muito. E aí eu lembro que você falou assim, olha, às vezes a necessidade de pertencimento desse menino é tão grande e ele teve tanta rejeição na vida, ele não se sente pertencendo, que a chance dele de pertencer a uma gangue ou a um grupo criminoso é ele falando, olha, eu também tenho coragem de ir lá e fazer o serviço. Isso nos mostra uma perspectiva muito diferente, porque a nossa ideia é o quê? Cara, mata esse moleque. Mata ele. Desaparece com ele. Corta os braços dele. É câncer da sociedade, né? E quando isso às vezes é fruto de rejeição. Olha a sociedade fazendo a mesma coisa, né? Sim. Como que você vê isso, Matheus? Nossa, e é importante porque aqui a gente chega em uma necessidade básica do ser humano. Nós temos algumas necessidades básicas. Funciona assim. Nós, enquanto crianças, nós somos seres totalmente dependentes e vulneráveis. Precisamos de ajuda para que nos tornemos adultos saudáveis. Sim. E quando a gente não tem pelo menos 2 necessidades supridas, que são várias, são 5 se eu não me engano, começa a surgir comportamentos que são disfuncionais, que às vezes vai fazer sofrimento na pessoa e até transtornos mentais. Sim. Alguns deles são a necessidade de se sentir aceito, que eu já falei, questão da tribo, né? Da rejeição, e automaticamente a percepção de pertencimento. Então, essa é a primeira, e a segunda que eu ia citar é o de ser amado. Porque eu preciso aprender a expressar afeto para que eu consiga receber afeto. No contrário, não tem como. Senão você não consegue nem identificar o que é afeto. Nem identificar. Já viu a pessoa que recebe carinho e não sabe lidar com ele? Não sabe lidar. Foi me abraçar e eu não sabia o que fazer. Eu fico gelo, sabe? Então, não significa que mas é um dos sintomas da pessoa que não sabe demonstrar carinho. Então, aí quando a gente chega nisso e uma pessoa não recebe isso na devida formação de vida, né? Sobretudo até os 12, 18 anos, ela começa a buscar fora mecanismo para fazer isso. Então imagina uma pessoa e por isso que a criminalidade um ato de desespero. Eu preciso, porque uma necessidade não é um desejo. Desejo é eu quero, se não tiver tá tudo bem. Necessidade é eu preciso. Eu preciso me sentir amado, senão não tem como eu ser feliz e conseguir ter uma vida funcional. Sim. E dentro dessa ótica,
a pessoa começa a procurar mecanismo para que ela valide no cérebro dela e encontre a estabilidade. A validação. Eu sou aceito, agora logo eu pertenço. Por mais que a polícia quer me prender, por mais que tudo, por mais que a minha família tenha por mais vergonha, que fala que é errado, por mais que todo mundo sabe que é errado, mas eu tenho um grupo que me aceita, e até me admira por conta E outra daquilo. coisa, aí agora começa a ficar tão forte que o grupo de fato é um pertencimento. Quem faz parte da gangue ameaça ele pro CV que as outras pessoas vão querer acabar com aquela outra pessoa. Sim. Então, ele se sente protegido. Ele se sente protegido. É. E o que ele não recebeu na infância. É o que ele precisava, né? É o que ele precisava. E sobre essa ideia do amor, né? Assim, de que a necessidade de ser amado, eu sempre digo, por onde eu passo e falo, eu falo o seguinte, gente, Deus nos fez para o amor, para amar e para ser amado. Nossa, quando nós estamos ou não amando ou não sendo amado, nós estamos com falha no funcionamento. Tá falhando. É a mesma coisa desse belo microfone aqui de ouro, né? De ouro. Que só o Persim tem dinheiro para comprar. É açúcar não tem outro. Eu nunca nem tinha visto. Mas esse microfone, ele é péssimo para misturar açúcar no café, por exemplo. Não tem como beber água nele. Não tem como beber água nele. Então é simples assim, né? Sim. O fabricante fez ele com um propósito. Com uma função. Fora dessa função, ele não serve para nada. Ele não serve. Então, quando a gente não é amado, a gente tem essa sensação de que nossa vida não está fazendo sentido. Fazendo sentido. Por quê? Realmente, nós fomos feitos para ser amados. E também quando nós não estamos amando. E é engraçado porque é um ciclo, né? É um ciclo. A pessoa amorosa, ela tende a receber mais amor também, mesmo que não faça isso com o propósito de receber algo em troca, mas é natural que estabelecendo relacionamentos amorosos, amáveis, é natural que você vai colher isso também. Sim. E aí, pelo menos na maioria das vezes. E respondendo a sua pergunta, quais são as principais consequências, né? Então já falei que torna-se essa agressividade. Segundo, a gente começa a ficar escravo da opinião dos outros. Isso é um problema. Aí é um problema. Porque aí a gente começa a achar que se eu faço algo que pode desagradar ao outro, é melhor não fazer. E aí na psicologia, sobretudo dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu trabalho, a gente chama isso das nossas crenças, que é, eu não vejo o mundo como ele é. Eu vejo o mundo como eu sou. Então se eu crio que se eu desagrado, logo eu não sou aceito, é minha crença. As minhas ações serão vistas, pautadas nessa crença. Sim. Então eu vou abrir um canal no YouTube para divulgar o meu trabalho? Ou não? Tem que ver o que o fulano vai pensar. O que a pessoa vai achar? Aí eu vou fazer uma pregação na igreja? Ah, não, eu vou gaguejar. Mas o que o fulano vai pensar? Que eu não sou bom, que eu não posso fazer parte do grupo dele. Então então essa é uma consequência. A escravidão da opinião das pessoas. Volta naquela ideia de que a criatura define outra criatura. A criatura. Exato. Terceiro, começa a se vitimizar. Começa a achar que nada é pra ela. Aí vem a percepção de solidão. E a solidão é um gatilho para depressão. Aí já é outro assunto, né? Se fosse entrar aí, já é outro. Precisava demais. Já é outro podcast só para isso. E a pessoa mesmo tende a buscar a solidão, se afastar. Buscar. Por quê? Porque foi o mecanismo dela de encontrar estabilidade. Ou seja, eu tô na sociedade, eu me senti mal. Me reprimiram, me desampararam, me rejeitaram. Para que eu me sinta bem, eu me fecho. E lá eu consigo viver no meu mundo. Por isso que tem pessoas... Isso é muito mais comum, né, cara, do que a gente pensa. Talvez você fale assim, por que o adolescente fica jogando videogame 24 horas por dia? Não é só por causa do videogame. Muitas é o único lugar que ele seja aceita. É o único lugar onde tem aceitação para ele. Fora é ameaça, é risco, é rejeição, é sofrimento, é depressão. Então, dentro dessa percepção, eu me vitimizo e me fecho. Logo, eu acredito que o mundo é perigoso, eu sou frágil e a estratégia para isso é me fechar. E se a pessoa tá vendo a gente agora e tá nesse momento, tá assistindo esse vídeo, clicou lá, talvez até por acaso, eu não acredito em por acaso, né? Por acaso. Mas pela condução do Espírito de Deus, clicou, tá ouvindo você falar isso e fala assim, eu sou assim, eu faço isso. Eu faço isso. Eu me afasto e tô aqui agora afastado, poderia estar em outro lugar. E o que você diz para essa pessoa? Ela deve enfrentar isso e não se afastar e se aproximar até mesmo de quem... tá fazendo mal ou é melhor... Como que administraríamos isso? Primeira coisa, tem que procurar ajuda. Então aqui não tô nem falando só sobre terapia. Até porque não dá pra gente tratar não dá um caso específico aqui, né? Mas eu tô falando sobre botar pra fora a dor. Chamar mãe, pai, amigo, alguém da igreja e falar assim, eu preciso contar o que eu tô sentindo. É um alívio quando você tem a percepção de estar colocando pra fora uma dor. E nesse papel, Matheus, eu acho a igreja muito importante. É importante. Cara. Muito importante. Porque se a igreja não for um lugar de amor, de acolhimento, de aceitação, qual a diferença da igreja para qualquer clube social? E nós que pertencemos à igreja temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Né?
Porque por mais que na igreja tá cheio de gente falha, né? Tá cheio de Mateus e Douglas e tantos pecadores. outros. Mas pelo menos a maioria das pessoas estão tentando ser um pouco melhor a cada dia. Então você já elimina um monte de coisas ruins. E na você igreja, se abrir para Douglas, qualquer pessoa, né? A gente, pelo menos deveria ser, a gente tem que entender a graça. E a graça, ela muda o sinônimo de amor. Porque se eu acho que eu só dou amor se eu recebo, eu não entendi a graça. Eu tô afastado dela. E sobretudo, dentro da nossa teoria reformada, né, pelo qual nós cremos, a gente entende que não é porque nós queremos, é porque ele quis. É porque ele quis. Então não é por causa da minha vontade. Ele tomou a iniciativa de nos amar primeiro. Exato. Né? Ele tomou essa iniciativa. Então se eu falo assim, essa pessoa não merece amor, eu mereço? Ou seja, já tomou já acabou. Já deu um nó. Já deu um nó. Relembra pra mim, Matheus? As consequências? Primeiro, nós vamos falar da agressividade, do ataque de raiva, da rebeldia. O retorno. Escravo das pessoas, se fecha... Escravo da opinião dos outros. Das pessoas, se fecha, se vitimiza e vai gerando essa depressão. E o quarto aqui seria a distorção de identidade. A pessoa começa a ser, de fato, achar que a identidade dela é fruto da rejeição. Sim. Ó, gente, que aula, hein? O menino falou que ele tinha dificuldade para falar, e olha aí. Ai, Matheus, que coisa boa. Mas, ó, nós vamos entrar um pouco mais na questão bíblica aqui, pra gente poder lançar a luz nisso aí do ponto de vista bíblico. Certo. Você lembra de algum personagem ou alguns personagens bíblicos? Nós não vamos poder falar de Deixa todos, eu ver como é que nós estamos aqui de tempo. Ó. Tempo. Nós estamos com 35 minutos. Então, beleza, tá dentro do nosso cronograma aqui. Algum personagem bíblico te salta aos olhos, assim, alguém que sofreu rejeição, alguém que nos ensinou o que fazer ou até o que não fazer. O que não fazer. Como é que você pontuaria isso daí? E assim, é válido a gente falar de várias pessoas que sofreram, né? Fala de Noé, o próprio Jesus, mas sobretudo pra gente falar, eu lembro de um personagem do Antigo Testamento que é o Mefibosete. Mefibosete. Filho de Jonatas, filho de Saul. Numa linhagem real. E lá em 2 Samuel... Pra quem não tá ligado, Saul foi o primeiro rei de Israel. Desagradou a Deus. Quando o povo de Israel, o povo de Deus, percebeu que as outras nações tinham reis, e eles não, eles só tinham ali o acompanhamento do próprio Deus, só, né? Entre aspas. Eles falaram, não, a gente quer ter um rei também. Sim. E aí Samuel, que era o profeta naquela época, ordenou Saul como rei, porque o povo escolheu. Foi uma decisão democrática. E pra quem lê depois a história, né, vai saber como foi o reinado de Saul, e morreu numa batalha, e no mesmo dia que Jonatas. Então Mefibosete, que é o nosso... o neto de Saul, dentro dessa linhagem, o nosso personagem aqui de contextualização, ele ficou órfão de avô e pai no mesmo dia. E nesse dia, aconteceu da sua ama, que a Bíblia usa, a babá de hoje, foi levar ele, fazer algum tipo de logística ali, deixou ele cair no chão, quebrou as 2 pernas. Rapaz, tava numa maré, hein? Que dia, né? Foi o dia. E aí não só quebrou as pernas, porque hoje se bebê cair e quebrar as pernas... Aí consegue, com certeza, ter algum mecanismo ali. Na época, não. Amputaram os 2 pés dele. Então, ali já começou a ser o primeiro processo de rejeição dele. Porque ele já não era numa linhagem real mais, porque ele saiu depois. Sim. Que vem depois o próprio rei Davi. E dentro dessa ótica, mostra que, já lá, vai narrar mais ou menos no capítulo 9 de 2 Samuel, que Davi manda chamar ele. Davi agora era o rei de Israel. Manda chamar ele, e naquela época, pra que as pessoas possam entender, o natural seria dar uma matadinha nele. Porque... ele era da linhagem ainda. Sim, e a gente percebe que na história do Velho Testamento, se um rei tomava o trono do outro... Matava pra poder não correr o risco de a família do rei anterior vir, né? Mata todo mundo. Mas aí, Davi tem uma postura diferente. Diferente. Até porque fala que quando ele manda... Eu esqueci o nome da cidade que ele tava. É longe. Ou seja, já percebeu que ele tava numa cidade... Lodebar? Será que é Lodebar? Acho que é Lodebar. Põe aí nos comentários. Isso. E era longe. Eu lembro que no estudo que eu fiz, ele era... Ou seja, mandou chamar. Ele já não tava morando nem na mesma cidade. Então imagina ele. Perdeu acesso, perdeu regalias. Ele deve ter pensado, Davi tá mandando me chamar pra quê? Aí a Bíblia fala que ele chega lá tremendo. Aterrorizado. E o Davi manda ele se acalmar. Porque na cabeça dele, vai mandar me matar. Né? E a frase dele, deixa eu ler. Lê aí pra gente. 2 Samuel. Eu já tô com a Bíblia aqui, ó. 2 Samuel, tomara que eu não tenha errado o número aí. O número, né? É isso mesmo. Ó,
Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maqui, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Isso aí. Respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou-se o rosto no chão. Olha, ele se prostrou. Sim. Mefibosete, as suas ordens, senhor, não fique com medo. Ou seja, então ele estava demonstrando um medo. Eu consigo imaginar. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai, e lhe darei de volta todas as tuas terras que pertenciam ao seu avô. Mefibosete se curvou novamente. Eu não valho mais do que um cachorro morto. Olha Por que só. é que o Senhor é tão bondoso comigo? A visão dele mesmo, A visão né? dele mesmo. Então aqui Cara aconteceu do a céu. quarta consequência Aham. da rejeição, que é a distorção da identidade. É. E aqui o cachorro, na época, não é cachorro de hoje doméstico, Aham. né? Cachorro bonitinho, bem cuidado, Não é um tratado. poodle. Não é um poodle que tem banho, que tem todo o processo Pet de cuidado. shop, nem pensar. Não existia. Na época, os cachorros, eles lambiam as feridas dos leprosos. Então era aquele Tava se animal... comparando com o que havia de pior, com o de né? pior. É. Talvez seria a gente imaginar o porco hoje, né? Ou seja, é como se eu comesse lavagem. É. Como é que você pode me chamar aqui na mesa do rei e eu sou o porco? Cara, eu não tenho dignidade pra estar aqui. Eu acho esse parêntese muito legal, cara, porque assim, talvez as pessoas que estão assistindo a gente, né, pode estar sentindo isso hoje, né, Pode estar Matheus? sentindo isso hoje. E às vezes nós também já sentimos Sim, isso, cara. achar que não tem valor. A nossa trajetória, ela tem sua volatilidade. Tem. A gente tem momentos que a gente fica assim, cara, eu acho que eu não sou capaz mesmo. Na verdade, a gente vê vários personagens bíblicos que Sim. falam, eu acho que eu sou igual... Elias. Momentos assim. Sim. E a gente precisa entender que o momento não é eterno, nem, Não é nem eterno. do ponto alto, nem do ponto do baixo. Então, quem está hoje vivendo assim, eu nem sou digno de ir à igreja. Vocês estão falando aí que a igreja pode me ajudar. Ótima contextualização. Eu nem sou digno de entrar lá. O pessoal lá é muito tô cheio de perfeito. pecado. E quando, na verdade, a atitude de Deus para com essa pessoa que se sente assim, é a atitude de Davi aí. É o que Davi falou. E exatamente. Não tenha medo, eu serei bondoso para com você. É como você fala, por amor de Jesus, eu sou bondoso contigo. Cara. É esse o ensinamento bíblico. O amor de Jonatas, né? Que era amigão de Davi. Amigão de Falou, Davi. cara, você é filho do meu, é amigão. Você tem uma... Por mais que a gente não é parente, mas pra mim você é como se fosse um filho. E foi considerado. A Bíblia fala que ele pertencia. Olha só, usou Agora o termo... pertencer, hein? Nossa, que legal. Ó, eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia. Então agora gerou pertencimento na vida dele, que é uma das maneiras de tratar a rejeição. De aceitação, de né, aceitação. Mas, ó, farei de tudo que o senhor manda. Daí, Mefibosete tinha um pequeno chamado Mica, todos eram da família, e passou a pertencer à família real. Da família. E Deus nos chama com essa finalidade. Nos tira do laço só do pecado, de entender que nós estamos vivendo para isso, e passar por um caminho de salvação, de luz, de entender de fato a plenitude da graça, do quão verdadeiro é esse evangelho que nós estamos pregando. Eu acho que a síntese disso é o seguinte, cara. O nosso Deus é um Deus de aceitação. De aceitação. É um Deus de aceitação. Esse é lindo demais. Esse entendimento da graça de Deus e o exemplo que você trouxe é muito bom, né, cara? Porque nem tá falando aí do próprio Deus, é o Davi. Mas Davi representa ali a pessoa do rei. E ele diz, você vai sentar comigo na mesa. Eu lembrei daquela mulher que chega para Jesus, né? Das migalhas? Que ela vai insistindo, os discípulos, não, deixa essa mulher para lá. E até o próprio Jesus fala, olha, eu não vou deixar de servir a mesa aqui para cuidar dos cachorrinhos. E aí Jesus, ele testando a fé daquela mulher, na verdade não é nem testando, colocando plataformas para ela poder pisar em cima e ir subindo. E ela sobe. E ela diz, eu sei que eu sou apenas um cachorrinho, mas até os cachorrinhos comem pelo menos as migalhas. E quando ela fala que só a migalha que caísse da mesa do rei já era suficiente para ela, Jesus para e fala, ó mulher, quão grande é a sua fé. Ele elogia a fé daquela mulher e produz o milagre que ela estava precisando, né? Gente, Deus é o Deus de aceitação. Eu fico até arrepiado, E cara. é bonito entender isso, né? Cara. Nossa, é maravilhoso. Esse entendimento muda tudo, cara. tudo. Muda a vida da gente, o jeito da gente ver as coisas. E aqui, quando a gente tá falando de rejeição, muda sobretudo, que talvez entre até lá na parte de como lidar com ela, de que eu não sou escravo das minhas consequências. As minhas consequências não me definem. Quem me define é o meu Criador. Então, porque isso é muito claro. O meu avô bateu no meu pai me bateu, mas é escolha minha, e por isso eu fui rejeitado pela escolha. Eu escolho não reproduzir isso na vida dos meus filhos. Aí começa a mudar o entendimento de como a gente lida com rejeição.
como a gente lida com a vida, como a gente lida com o evangelho, como a gente lida com tudo. E se uma criatura não pode definir a outra criatura, quem é que pode? Nossa, é o Criador. É o nosso Criador, né, cara? É claro. A única pessoa que vai falar quem você é quem te fez. É quem te fez. Né? Que vai chegar e falar assim, ó, você era o chorãozinho lá da rua, mas pra mim você é um cara de valor. Sim. Né? Você era o cara que falou difícil lá e errou a palavra, mas pra mim você é um cara que vai iluminar a terra ao seu redor, exatamente falando. O instrumento que Deus te deu foi exatamente, digamos assim, a ferramenta que estava com defeito. A ferramenta. Ele foi lá o entendimento de um propósito, né? Cara. Eu lembro de José também, que se você imaginar, imagina ele indo pro Egito e pensar assim, poxa, minha família, né? A rejeição dos irmãos, né, cara? Dos irmãos. Então, a minha família, e depois ele sendo honesto, ele sendo correto, foi preso. E eu fico ele questionando ali a Deus, mas, poxa Deus, é essa a consequência de servir o teu evangelho? É esse o teu salário, né? Ou seja, eu trabalhei para isso. E depois ele é totalmente recompensado. Então, é importante a gente entender, nós enquanto seres humanos, e filhos de Deus também, claro, que um momento não nos define. Porque se a gente entender que um momento, ou seja, se eu sofri o abuso e eu sou abusado, eu tô deixando me definir um evento. Se eu fui abandonado, ou seja, meu pai não me quis e aquilo ali gerou um sentimento de abandono, eu sou o abandonado, a abusada. E eu vou deixar me definir criminoso, por isso. Exato. O ladrão. Se um dia eu peguei alguma coisa de alguém, me arrependi amargamente, mas vou ficar para sempre. Não, mas eu sou o ladrão porque eu peguei a caneta lá do não sei o quê. Esses eventos, se a gente deixar, nos define, Nos né? define. Eu acho que assim... Que é o risco. É legal a gente lembrar que as pessoas não nos definem porque elas são criaturas como nós. Os eventos não nos definem e os momentos também não nos definem. Eu estou num momento difícil. Não significa que eu sou aquela pessoa. É diferente de ser pro estar, né? Nesse momento nós estamos passando, e é muito importante que às vezes as pessoas que nós convivemos, os eventos e o momento, eles nos ajudam a formar o nosso estar aqui, né? Mas eles não definem o nosso ser. Sim. E vai sendo uma construção através ao disso, longo do tempo, né? Do processo. Agora, e o nosso Senhor Jesus Cristo? Foi rejeitado? Oxe. É o maior exemplo da rejeição, lembro né, cara? Eu até deixei separado aqui, Isaías, olha. Isso aí isso dá uma sensação de empatia tão grande, porque assim, o maior ser humano, porque Jesus foi um ser humano, de fato, com carne e osso, sangue, o maior ser humano que existiu sofreu rejeição. Isso já traz uma identificação com a gente. Uma identificação. Se você está sendo rejeitado, a gente tem que olhar para quem também foi, sozinho. né? Porque olha o que fala em Isaías 53:3. Ele foi rejeitado. Então isso aqui já respondeu. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Olha só. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Olha só. Então, o pessoal passava e ele só virava o rosto. Isso a gente imagina, poxa, por que iriam querer matar Jesus? Uma pessoa que... Gente boa demais. Cura, ressuscita criança, ressuscita o povo. Distribui pão pra galera. Multiplica alimento. Por que iriam querer rejeitar um homem desse? Ou seja, mesmo sendo bom, não significa que vai ser rejeitado. Você vai passar por rejeição. Então esse é o entendimento, senão a gente começa a achar que, poxa, mas eu tô fazendo tudo certo. A questão não é o se vai passar, a questão é o como passar. E o quando. Porque que nós vamos passar. Nós vamos passar, exato. Então sim, respondendo a sua pergunta, ele foi rejeitado. E nós não podemos ser rejeitados, então não saia desse canal. Fica até o final, hein? Fica até o final. Senão nós vamos ficar tristes. O nosso próprio Senhor Jesus foi rejeitado. Muito bem, Matheus. Eu acho que está muito bem falado essa parte. O próximo aqui é o quadro de número 3, que é o Fala Galerinha de Deus. A Galerinha de Deus ali, nos podcasts que virão, serão ao vivo. Então a gente vai pegar a pergunta e já fazer aqui, já inserir a galera no bate-papo. Mas desse como é gravado, é o primeiro que a gente está fazendo, eu pedi algumas pessoas... Tem outra galerinha, né? Tem outra galerinha. Eu pedi algumas pessoas para mandar perguntas. Nós vamos tentar sucintamente responder esses queridos irmãos e amigos que mandaram perguntas para nós. A primeira é de um grande amigo nosso. Deixa eu ver aqui se eu acho a pergunta dele. Que é o Eliezer Ribeiro. Conhece o Eliezer Ribeiro? Finíssima. Que gente boa demais, boa demais.
Um dia o Eliezer Ribeiro tem que vir aqui bater um papo comigo sobre sociologia e cristianismo. Nossa. O que você acha? Bom demais, hein? Vai ser muito legal. Assistirei com certeza. Ó, a pergunta dele é: o que fazer se a rejeição gera efeito na autoestima? Acho que tá dentro pouquinho do que você falou. Do que a gente falou. Quando gera efeito na autoestima, o que é autoestima? Autoestima é a percepção que eu tenho de mim. Autoestima tem 4 pilares. Acompanha comigo que a gente vai perceber como que altera. Sim. Primeiro é o autoconceito, ou seja, como eu me vejo. Segundo é a autoimagem, físico. Terceiro é o autorreforço, se eu consigo me elogiar. Já viu aquela pessoa que só se critica? O autorreforço dela tá baixo. Tá baixo. E o último é a autoeficácia, a minha crença de capacidade. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não consigo. Então ela vai afetar todos os pilares. Sim. Por exemplo, ela vai afetar o autoconceito, que eu vou achar que eu não sou digno de amor porque ele falou que eu não sou. Sou burro, então sou burro mesmo. A autoimagem é quando eu deixo o conceito de beleza, aqui é falando beleza estética mesmo. E eu acho me importante definir. falar de beleza estética, sabe, Matheus? Cara, porque a gente acaba fugindo disso, porque a pessoa acha que isso é só isso, né? E autoestima é só isso. E tem uma galera... Isso aí é uma outra questão. Errado. Mas tem uma galera jovenzinha aí, nossos queridos irmãos adolescentes, até crianças que podem estar assistindo a gente. Que hoje tá uma cobrança muito grande para que você tenha padrão de beleza, para que você seja magrinha e que a menina, sabe? Sim. E afeta isso daí, faz muito mal também, né? Porque aqui entra o perigo da comparação. A gente chama isso de comparação injusta. Eu tô olhando o palco do outro, negligenciando os bastidores que fizeram ele chegar até aquele palco. E eu quero o palco dele, mas eu não passei pelos bastidores dele. E nem sabe o que tem lá nos bastidores. E nem sabe. Então aí eu começo a me comparar com a foto, com o momento postado, com aquela vitrine, que é uma vitrine. Com a vitrine divulgada. Eu olho pra minha vida, só que eu não vou olhar pelas minhas qualidades. Eu vou olhar pelo filtro do que eu me conheço e dos meus fracassos. Pro seu bastidor. Pro meu bastidor. Ou seja, o que eu tô passando aqui dentro e vendo o outro. Tô vendo uma pessoa curtindo lá e eu tô... Segunda-feira, 10 da manhã, não consegui nem levantar da cama, morto aqui. O cara é bom, eu sou ruim. Esses dias eu vi um meme, o cara falou assim: eu tenho raiva dessas pessoas que das 7 horas da manhã já levantou, já foi na academia, já tomou o shake, já tomou o suco verde, já fez banho, e eu ainda tô acordando. Exato. Então sempre quando a gente olha pela ótica do outro, isso, é perigoso. É sempre perigoso. Esse afetar a autoestima. Então essa pergunta vai afetando esses pilares e como lidar, né? Aí é um processo de mudança, né? Então, como eu falei para aquela pessoa que poderia estar fechada, o primeiro caminho seria de fato colocar para fora. Sim. Tirar de tudo esse entulho que abrir isso, né? esse lixo que está sendo armazenado, essa repressão e começar a olhar para isso. Porque uma das maneiras da repressão, da rejeição não doer é lembrar sem sentir dor. Você conseguir ter memória daquilo, mas que aquilo não te faça mal. Exato, né? Não te fala mal. E a gente só é possível fazer isso mexendo na ferida. Não tem como. Eu sempre faço a analogia do médico, né? Você chega com a perna machucada no médico, você amarrou uma faixa naquela perna, a primeira coisa que ele faz quando você chega no hospital é tirar essa faixa. E às vezes jogar se você chega com um machucado sujo, ele vai jogar água lá dentro. Vamos ver como vamos ver aqui, a realidade. Se tem caco de vidro aqui dentro, se tem sujeira, se não faz isso... Não cura. Não cura. Ou pior, morre. É simples assim, né, cara? É simples assim. A metáfora da biologia, da medicina, ajuda a gente a entender como funciona a alma. Sim, com certeza. Matheus, obrigado, Eliezer, pela pergunta. Um abraço, cara. meu querido. Forte sua família toda. Você. Para toda a sua família. Queridíssimo. A Sossô, a Livne e também o Pedrão, né? Pedrão, tem nota 10. Ó, a Lisiane mandou uma pergunta. A Lisiane é uma queridona, prima minha, ali da Casa Lotérica ali, a proprietária da loteria. Fazendo propaganda para sua loteria. Não sei o nome, não. Eu sei que é a loteria ali. Muita gente boa também. A Lisiane falou assim: o que podemos fazer para não gerar rejeição em nossas crianças, a ponto de afetar a autoestima na vida adulta? Tá dentro da questão da autoestima, mas mais focado na criança. Agora, né? falando dos pais na educação das crianças, né? É porque a minha percepção como pai é o seguinte, cara, dá vontade de fazer só carinho na criança. Deve ser só... Que é um perigo também. Que também é um perigo. O excesso da necessidade, o excesso da necessidade faz a pessoa achar que ela só precisa daquela necessidade para viver. Exemplo, a gente precisa ser amado. Mas se eu sou amado em excesso 24 horas, isso torna-se disfuncional. O excesso atrapalha. Como água, né? Ou qualquer outra coisa. É importante, mas não é só o que define. E aí eu acho que, por exemplo, se eu sou amado demais e eu não recebo amor de alguém, aí, opa, o que é isso? Fiquei dependente daquilo. Fiquei dependente daquilo. Aí, então esse excesso atrapalha. E aí imagina uma criança que foi super, hiper, mega amado na infância, chega na adolescência, leva um fora da menina ou do rapaz
como é que lidar com Como é isso? que Se eu lida? só sei, né? Aí entra a importância de passar por frustrações. E aqui desenvolve-se um conceito na psicologia que nós chamamos de tolerância à frustração. Que é quando a gente passa por momentos de dor, de sofrimento, de angústia, da vida acontecendo, a gente cresce. Semelhante ao músculo. É importante, Ou seja, né? eu preciso destruir as fibras para que ela cresça. Para que ela cresça. Ou seja, para que eu seja um adulto saudável, eu preciso aprender a lidar com o sofrimento. Cara, isso é muito importante. Então, se quer ajudar as crianças, quando ela tá passando por um momento de sofrimento, seja presente, ajude ela a lidar com aquilo, mas deixe ela perceber que é necessário aquele momento. Cara, isso é muito importante. É muito importante. E tem pais que privam isso. E aquela história que você falou dos mecanismos de defesa, a ideia é o quê? Não, vamos sofrer o mínimo possível. Mas se não tiver o sofrimento, Se não né, tiver cara? o sofrimento, não tem como. É insustentável uma pessoa... E você pode lembrar de vários eventos, né? De pessoas que tiveram um estilo de vida que passou por um sofrimento e esta pessoa se tornou muito mais forte hoje. Sim. E aquela pessoa que não passa por sofrimento nenhum, ela não é forte. Então, Porque geralmente, ela não tem... quando você pensa em alguém forte, você vai ver que a vida dela foi dura. Você vai ver que a vida dela foi dura. Exato. Então é esse... Eu lembro da minha sogra. Fui na casa da minha sogra, ela pega uma panela no fogão de lenha com a mão e coloca. Eu falei assim, essa panela, ela tá fria. Colocou lá Aí você agora. põe a mão lá. Eu fui lá colocar a mão. Não aguenta. Não aguenta. Mas aí a mão dela é grossa. Por quê? Porque ela tem uma história Ela de já pega a superação panela quente de temperatura há muito tempo. Então ela foi meio que moldando o estilo de vida dela para suportar aquele evento. E aí, uma criança que não sabe lidar com desafio, com atrito, com nada, quando chega no mundo, o mundo apresenta. Se o pai não apresenta, deixa que o mundo apresenta. A famosa Aí é uma escola da catástrofe. vida, né? É a escola da Eu vida. lembro que minha mãe falava assim, a escola da vida vai ensinar vocês. Eu falava assim, essa escola da vida aí, Essa isso é escola é conversa da minha mãe. bobagem. Aí com 18 anos eu fui morar no exterior. Sem mãe, sem suporte, sem, né? E aí eu tinha dia que eu parava e falava assim, rapaz, essa tal dessa Essa escola da vida é pesada, né? Ela é pesada, ela bate forte. E como foi bom e importante, né? E eu queria deixar um recado pra galera que tá assistindo, de forma bem direta. O chamado para andar com Jesus é um chamado de sofrimento. É um chamado onde você vai ser forjado no sofrer. Porque Jesus é o maior exemplo de sofrimento, de rejeição. Total. E não acha que você vai ser melhor que ele, né? Que eu vou ser melhor que ele. Ao andar com ele, o que nós vamos ter? Esse suporte, companhia. O abraço do amigo, a presença do Cristo, o Espírito Santo com você, que te fortalece. Que fortalece. Mas não é a ausência de dificuldades, né? Sim. Isso é importante deixar... Até para quem é criança, no sentido assim, de que está conhecendo agora Jesus. Talvez até essa conversa nossa é o primeiro contato de alguém com a fé cristã. Com o evangelho. E a gente já quer deixar bem claro que a gente não está aqui para enganar ninguém. Né? Não. Tem sofrimento, tem dificuldade, mas tem crescimento. Tem crescimento. Eu comecei falando que esse podcast existe para você que quer ter crescimento na fé e no conhecimento de Deus. Para ter crescimento, nós vamos ter que passar por situações que às vezes vão gerar desgaste. Total. Mas o Espírito Santo está sempre conosco, né? Ó, o Emerson mandou uma pergunta aqui. O Emerson também é um cara, gente boa, cara. Você tem que conhecer. Esse eu acho que eu não conheço, não. Você tem que conhecer uma hora dessa. O Emerson mora lá em Uberlândia. Quero mandar um abraço pra galera de Uberlândia, que deve estar assistindo aí. Cidade top, hein, Matheus? Essa. Cidade top. Minha esposa só veio morar aqui, que ela é de lá, né? Porque é muito amor envolvido. Eu entendi. Pra ela abandonar a Uberlândia. É porque ela me amava demais. Emerson, obrigado pela pergunta. Lisiane, um beijo. Muito obrigado, viu, por sua pergunta também. Ele diz o seguinte: pessoas com autoestima baixa podem se apegar em uma suposta rejeição como forma de esconder o que de fato possa estar acontecendo, entre aspas, depressão? Às vezes a pessoa está deprimida. Você deu para entender aqui? Você quer contextualizar? Pode contextualizar. Não, o que eu entendi assim, de repente a gente pode juntos entender que ele está falando assim, uma pessoa está com depressão e ela supõe que está sendo rejeitada, uma suposta rejeição, e por conta da autoestima dela está muito baixa. Aqui o conceito inclusive é um termo técnico, há pessoas que estão passando por períodos de transtorno mental, ou tem pessoas que até por causa da personalidade dela, ela é mais sensível à rejeição. Aí vamos supor, acontece uma coisinha, ela se apega naquilo, olha como o mundo é cruel comigo. E ela justifica para confirmar o seu mundo e encontrar estabilidade mais uma vez. Então, a personalidade, a gente define ela dentro de 5 traços. A teoria mais bem aceita hoje científica chama de Big Five, são os grandes 5.
fatores que definem uma pessoa. E um desses traços é o que a gente chama de neuroticismo. É o quão instável emocionalmente é uma pessoa. E neuroticismo. Ou seja, é como se fosse um contínuo. De um lado nós temos uma pessoa com alto neuroticismo ou uma pessoa estável emocionalmente. Só que como é um contínuo, não significa que é 880. Ela pode... Às vezes você tá oscilando ali. Ela habita dentro de algum aqui. Só que uma vez aqui dentro, ela é assim, ela não consegue... A personalidade, ela sofre algumas alterações durante a vida, mas ela não muda completamente. Ou seja, uma pessoa que tá dentro do alto neuroticismo, ela jamais se tornará estável dentro dessa ótica. Ela vai ter que lutar com isso. Ela vai ter que lutar contra isso pra aprender a lidar, mas isso vai incomodar ela mais do que uma pessoa que normalmente tem outro traço, por exemplo, é uma pessoa extrovertida. De um lado, introvertido. Eu sou intro, porque eu já fiz o teste. Eu sou introvertido. Jamais eu fico no extrovertido. É engraçado que eu falo em público, né? Só que falar em público não só tá dentro do extrovertido. A questão da extroversão eu descanso ou eu me divirto quando eu tenho estímulo social. É isso que define uma pessoa extrovertida. Introvertido em questões mais fechadas, mais solitárias. Eu me sinto mais confortável. Então eu fico um mês em casa. A pandemia pra mim foi uma bênção. Eu fico um mês em casa, tranquilo, feliz. Tem pessoas que ficar em casa pra mim já não foi bom, cara. Talvez a sua personalidade tá mais pra cá. Pra mim tinha dia que eu falava assim, cara, eu vou chutar tudo, vou sair correndo. Talvez a sua personalidade seja um pouco mais pra cá. Então, aí entra um processo até da percepção, das vezes, de julgamento, sabe? Tem muita gente que julga o outro e não sabe como funciona a personalidade do outro. Então, respondendo essa pergunta, pode ser que uma pessoa que tem essa sensibilidade maior, as coisas machucam mais. E aí ela precisa aprender a lidar com isso. E se fortalecer, pra ela se fortalecer. Pra sofrer menos. Então, essa seria a resposta. Pode ser mais sensível, sim. E a pessoa acaba se apegando, né? E se aí, apega. Agora, qualquer coisinha eu vou usar aquilo como um pretexto pra... Como uma definição. Toma muito cuidado com isso, né, cara? A gente precisa orar para que isso não nos pegue, porque a gente sabe que o diabo, ele age na sutileza. Na brecha. Ele mora nos detalhes. Nos detalhes. Então, quando a gente tem um traço da nossa personalidade que demonstra uma fraqueza em qualquer que seja a área, aqui nós estamos falando dessa, mas na outra também tem suas fraquezas, o diabo vai agir naquilo, né, cara? E aqui entra um parênteses muito importante. Que eu sou suspeito pra falar de terapia, mas eu falo assim, tem coisas que só a terapia resolve. E ótimo, ponto. Mas agora eu quero trazer a observação pra outra coisa. Tem uma coisa que acontece na nossa vida, que é uma rede de apoio. Você ter pessoas que te suportam, né? Amigos. Você ter amigos na vida quando você cai, eles te suportam. Eles te levantam. E os amigos aqui, a gente tá falando de amigos ao qual você tem a coragem, se precisar, ligar 3 horas da manhã e falar assim, eu preciso conversar, não tô conseguindo dormir. Tô sofrimento, tô passando pensamentos negativos na minha cabeça. Quem tem essa pessoa para poder ligar, de acordo com as pesquisas, torna-se uma pessoa mais forte. Então, essa seria a ótica também para contar com amigos, essa pessoa que tá sofrendo. E é difícil, cara, falar. Porque assim, há um tempo atrás um amigo meu falou assim, cara, eu tava a ponto de me suicidar. Eu falei, cara, por que você não me ligou? Você é maluco? Briguei com ele mesmo. Ele falou, fiquei com vergonha. Então, às vezes, você até tem pessoas, mas a gente não tem coragem de se abrir. Como que essa pessoa vai me julgar? Como que essa pessoa vai lidar com isso? Será que ela tem essa maturidade? Então, e às vezes a própria rejeição vem exatamente de quem você achava que era a pessoa que você podia ligar. A pessoa que você podia contar. E por causa da sua sensibilidade, já que nós estamos falando de pessoas com sensibilidade extrema, por causa disso, ela se sente rejeitada até por quem ela mais confia. Exato. E é muito importante, primeiro, orar por isso, cara. A gente tem que orar. A gente tem que falar com o Espírito Santo que me mostra o que realmente está acontecendo para minha guia, mente, né? A minha mente não me sabotar. Não ajuda. Né? Porque daqui a pouco eu imagino que o PS5 colocou só meio copo d'água, ele tá querendo fazer eu ficar com sede aqui. E não é para ele tá fazendo uma bondade. Uma bondade para ele. É importante a pessoa ver a coisa do jeito que ela realmente é, né? Que Deus ajude, gente. Que Deus ajude a gente, cara. Exato. Cada um na sua dificuldade. Dentro dessa parte, tem uma pergunta muito importante que a gente faz para ajudar a pessoa nessa linha de raciocínio, que é a seguinte. Ela tem uma primeira percepção do mundo. Ela vai ver a crença do jeito que ela é. Isso é o que a gente chama de pensamento automático. Surge na cabeça dela sem o interesse dela. Depois disso, a pergunta que a gente faz é... Qual outra explicação você tem para essa mesma situação? Aí é ótimo, que você ajuda a pensar no outro. Ou seja, por que ele só colocou meio copo d'água? Você não pode pensar que foi porque ele queria... Exato. Você tem que pensar alternativas. Você tem que pensar em alternativas. Legal. Isso ajuda você a aliviar frutos da sua crença que tá querendo sufocar
nesse primeiro viés atencional seletivo. Sim. Pode seguir. Que bacana, hein? Bacana. Esse é um exercício. É uma pergunta que a gente utiliza, né, enquanto terapeuta. Faz aí. Faz aí. Se não for isso, o que pode ser? Como é fácil na teoria, né, Matheus? Na prática é muito difícil. A última pergunta aqui é de um outro grande amigo, que é o Josué Guedes. Ele já mandou até a resposta aqui. Já? Ué, mas então nós vamos... Ele falou, eu queria ver o que vocês têm para falar sobre isso, mas eu tenho a minha visão disso. Porque às vezes traçamos planos, nos movimentamos, não só ficamos no planejamento, nos movimentamos para que aquilo aconteça e tudo parecia perfeito para acontecer e simplesmente Deus rejeita os nossos planos. Tem essa, não tem? Tem essa. Deus, eu vou lá, vou fazer um podcast e esse negócio vai ser bênção para um monte de gente. Ué, deu errado. Deu errado. Mas eu planejei, né? Sim. Os projetos da vida, às vezes, tem uma porta fechada na cara. Exato. Como é que é? O que você diz pro Josué? Ô José, um grande abraço. Eu também não conheço ele, mas um grande abraço pra ele. Ser amigo do Douglas é bom, né? É bom demais. Ser gente fina também. Isso aí E quando a gente entende isso dentro do evangelho, é porque a nossa limitação é sempre momentânea. Né? A gente sempre olha... Tem uma parte que, se não me engano, tem em João, que fala que às vezes a gente não entende agora, mas no final a gente vai entender. Tem um versículo nessa parte que contextualiza o entendimento de que às vezes a nossa vontade é fruto do nosso desejo momentâneo de que não é de acordo com a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. Exato. Então esse é o entendimento de entender que nem tudo é pra ser com a gente, nem tudo é pra ser agora. Às vezes é tempo também. Às vezes é tempo. É tempo. Então dói às vezes imaginar que alguns projetos que a gente quer não vão acontecer, né? Porém também... É uma porta de alívio. A gente entender que tá tudo bem, foi da vontade de Deus. Então não é pra ser agora, pode ser depois. Isso. Eu vou persistir fazendo a minha parte, né? Ou seja... Quando for a hora. Quando for a hora, por reciprocidade ou por bondade de Deus, né? Ou seja, eu me esforço, reciprocidade, eu tô plantando, mas automaticamente quando for o período da colheita, eu sou recompensado por isso. É o cara que treina todo dia pra ser convocado pra seleção brasileira. Aí vem a convocação, ele não é convocado. Ele fala, mas eu treinei, eu joguei, eu fiz força. E às vezes não é o tempo, né? Que o treinador estava olhando para ele, só para fazer uma analogia com o futebol, que eu sei que o Josué gosta muito. Gosta do futebol. Gosta muito do futebol. E é flamenguista. Tá melhor que nós. Muito bom, Josué. Muito obrigado, cara. Eu só concluiria essa resposta dizendo que sempre, sempre, sempre os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. A gente é limitado, né? Isaías fala, vinde e arrazoemos. Vem e vamos pensar junto. Assim. O profeta chama a gente. Né? Não é verdade que Deus sabe muito mais que a gente e que ele tem planos mais elevados. Melhores. O bom da história é esse. O confortante é isso. O plano de Deus nunca é igual e nem abaixo do nosso. Ele é sempre mais elevado. Mais elevado. Que Deus abençoe lá o Josué e todo mundo que possa estar sentindo que seus planos estão sendo frustrados ou rejeitados por Deus, né? Show. Fechou então, Matheus. Agora nós vamos para nosso próximo desafio aqui, que é o quarto quadro aqui do nosso programa. Pode crer ou pula fora? Nessa, o Matheus não vai ter tempo, gente, de explicar muito. Então vai ser difícil. Vai ser porque quando a gente pode explicar muito, a gente acaba ponderando, né? Mas nessa não vai dar, não. Vou ter que apertar ele aqui. E aí, o primeiro, Persson, você já pôs. Persson, Grazi, gente boa. Bullying na escola, Matheus. Pode crer, é uma coisa saudável, que faz parte mesmo, o crescimento da criança tem que ter. Ou pula fora, que isso é furada, isso só traz mal pra vida da criança. Esse aí tem que ser pula fora. Pula fora, né? Pula fora. Quer que eu explique? Não. Pode explicar? Pula fora. Dá pra dar uma zoadinha sem ser bullying? Dá pra dar uma zoadinha. Aquela saudável? Aquela saudável, dá. Mas eu acho que... Eu não acredito muito em liberdade de expressão quando fere o direito do outro, sabe? Quando fere o outro, né? Acho que o limite é esse, né? Tem que ser o limiar. Então tem que ter o respeito, então tem pessoas que aceitam e vai... Às vezes é recíproco, né? Naquela brincadeira ali, se torna até saudável. Mas eu acho que quando fere o outro, não tem como eu me alegrar com o sofrimento do outro. Eu acho que eu não consigo acreditar nisso. Eu ensino pros meus filhos o seguinte, brincar é muito bom, mas se não tá todo mundo se divertindo, é porque já não é bom mais. Tem alguma coisa errada. Então eu pulo fora. Então é muito fácil juntar 2, 3 e brincar. Bater. E um que tá, né? Então eu concordo com o Matheus aí, gente. Também não seria doido de discordar do homem, né? Vai lá, Persson. Sair do grupo do Zap. Esse é bom, Matheus. Aqui, o cara fala, ninguém responde. A turma conversa
e tal, mas quando você vai lá e posta alguma coisa, ou ninguém fala nada. Você está se sentindo ali um peixe fora d'água. Então sai do grupo. Sai do grupo ou fica no grupo? Sair do grupo. Pode crer ou pula fora dessa ideia? Esse eu pulo fora dessa ideia também. Melhor ficar. É, melhor ficar. Por quê? Rapidamente, porque se tudo que nos incomoda a gente querer sair, também é um caminho de fuga, né? Então, poxa, aprende a lidar com o que tá difícil. Posta mais, deixa a pessoa. Então, talvez seja um local de treinamento. Fica no zap. Fica lá. Fica no grupo. Se você já saiu, volta pro grupo. Beleza, o próximo aí, peça, por gentileza, meu querido. Orar por quem te rejeitou. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Mas ficar lembrando toda hora da pessoa que te rejeitou. Todo dia eu vou orar pelo aquele professor que falou que eu era burro. Será que isso também não faz mal de alguma forma? Como que é a sua visão? Olha, pode crer, né? Eu não vou contra o evangelho. Tá mandando, eu só sigo. Mas agora o entendimento do ficar lembrando todo dia, se lembrar ainda dói porque não teve perdão, não superou ainda. Verdade. Então quando torna-se uma cicatriz, e eu lembro aqui que eu queimei, não sinto mais dor. Então, se ainda dói, é porque ainda precisa olhar por conceitos diferentes, entender o cenário, aprender a lidar com os princípios que nós falamos aqui de fortalecimento da autoestima, para que aquilo não define a pessoa. Excelente. Então, continue orando. E se isso te incomoda, é porque você ainda precisa trabalhar pra orar mais. Isso daí. É para orar, para orar não só pelo ofensor, mas para que Deus cure o seu coração. Exato, muito bom. Muito bom. Fechou. Próximo, Person. Acabou? Some que ele vem atrás. Essa eu tive que pesquisar a letra, rapaz. Que eu lembro dessa. Explica essa aí pra nós. uma música, né? Que a moça fala assim: uma vez eu tava viajando, aí começou a tocar essa música. O pessoal aí deve conhecer. Que ela fala, não sei o que ele vem atrás, pianinho. Então isso aí é falando meio que amoroso, né? No sentido assim, amoroso. Eu fui rejeitado. Vamos pensar nesse aspecto do relacionamento amoroso. Fui rejeitado, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um perdido, vou sumir, vou bloquear, porque aí eu vou fazer com que a outra pessoa venha atrás. Sim. O que você acha dessa filosofia aí? Eu pulo fora dessa filosofia aí. Pulo fora também. Na hora. Eu também pulo fora. Por que eu pulo fora? Porque um relacionamento saudável não é relacionamento de joguinho. Não tem relacionamento saudável. Então, se a pessoa tá querendo começar um relacionamento... Porque jogo é um contra o outro, né? Se a pessoa quer começar um relacionamento com o intuito de... Isso, inclusive, é um mito sobre relacionamento, do sentido de... Não, eu vou me fazer de difícil... Para que o outro tenha mais interesse. Isso é furado, cara. Você entrar disso, você vai entrar num jogo achando que o seu valor tá pela sua ausência. Cara. Não, o seu valor tá pela sua presença e o outro gosta de estar com você. Então, eu sempre pulo fora de quando tem joguinhos estratégicos, assim, sabe? De relacionamento. Então, quer ter um relacionamento saudável, não use essa estratégia. Não vai nessa Marília, acho que é da Marília Mendonça essa música. Eu não sei se é não. É uma dessas que canta sertanejo. E a filosofia dela tá antibíblica, né, cara? Tá antibíblica. A gente precisa falar isso. Exato. Né? Na verdade, a cultura, ela tá muito cheia de filosofias que contradizem o que a Bíblia diz. A Bíblia manda a gente amar, a gente se sacrificar. Mas vai me fazer de bobo. É melhor ser feito de bobo do que viver no pecado. Exato. Né? Viver do contrário do que a palavra de Deus nos orienta, né? E nós estamos aqui para isso mesmo. Para falar. Muito bom. Vamos deixar outra aqui, a gente vai deixar. Isso aí. Porque nós chegamos à conclusão que o último Pode Crer Pula Fora aqui. E vai ser dá pra fazer um podcast dele. Muito bom, cara. Gente, e aí? Pode crer? Estão gostando do papo aqui? Eu espero de coração que sim. Eu espero que nós estejamos de fato crescendo na fé e no conhecimento de Deus, que é o propósito aqui. Esse é o Pode Crer, um podcast abençoado para você. Mateusão, eu quero te agradecer, cara. Nosso papo aqui, para mim, teve crescimento na fé, teve conhecimento de Deus. Muito bom. E é sempre uma alegria ter você comigo aqui. Eu espero que você volte mais vezes. O Mateus, como um dos meus melhores amigos, ele com certeza vai ser convidado com uma certa frequência, Mateus. Vamos. Será um prazer. Não. Será uma honra. Bênção demais. Quero agradecer a Deus. Quero agradecer ao Perso, nosso diretor aqui. Mandou bem. Ó, gente, ele não pôs meio copo d'água, ele encheu de água. Foi lá buscar uma água geladinha para nós. É o Silvio Santos de Manhuaçu. Isso aí. E nós vamos encerrar agora com a palavra em 3 minutos. O desafio desse apresentador de poder falar um pouquinho da palavra de Deus dentro desse tema em 3 minutos. Essa é a nossa forma de encerrar o nosso podcast. Agradeço a você pelo seu tempo, agradeço a todos que me apoiaram também, que me deram força para poder começar esse projeto e peço ao Senhor que sempre abençoe. A palavra em 3 minutos
Isaías capítulo 9, versículos 2 e versículo 6, diz que o povo de Deus, vivia na escuridão. Mas o mesmo Isaías diz lá no versículo 6 que um menino nos nasceu. E quando esse menino nasceu, a escuridão foi dissipada pela luz. O que o Isaías está dizendo é que o povo que vivia rejeitado por conta do pecado, agora experimentava a aceitação. Quando Deus, um Deus de justiça, que não podia negar a sua própria natureza, sendo ele injusto, ele sempre rejeitava e rejeita até hoje o pecado. A Bíblia é um livro que fala muito de rejeição, desde lá do Éden, quando Adão se guiou pelo pecado, Deus o rejeitou, tirando ele do próprio jardim que Deus tinha feito para que ele administrasse. Além de Adão, outros tantos, como no tempo de Noé, toda uma população foi rejeitada. Deus ali não estava rejeitando as pessoas propriamente ditas, mas rejeitando o pecado que aquelas pessoas deixaram dominar o seu coração. Mas ao invés da rejeição definitiva, da rejeição eterna, da escuridão para sempre, Deus mandou o seu filho e deu nele o castigo que nós merecíamos sofrer. E aí ele permitiu que o próprio filho dele pagasse o preço que era para mim e para você pagar. Ou seja, nós que estávamos em trevas, com a vinda de Jesus, não só com o seu nascimento, mas também com a sua morte e também com a sua ressurreição. Nós agora, em Cristo, temos a oportunidade de receber de Deus, não a rejeição, mas a aceitação que a nossa alma e o nosso espírito tanto almeja. Um menino nasceu, um menino cresceu, um menino morreu. O menino ressuscitou, o homem Jesus ressuscitou por mim e por você. Eu encerro com um poema que eu fiz com carinho para você, eu espero que você goste, que diz: se você foi rejeitado, lembre sempre de Jesus. Ele foi crucificado, foi levado até a cruz. Esse ato de amor abre as portas para o céu. Ele aceita o pecador, dá por inocente o réu. Braços dele sempre abertos para abraçar você que chora. Para quem se sente sozinho, chame ele, chame agora. Jesus, amigo fiel, te aconchega em seu peito. Sua voz doce de mel te diz: filho, eu te aceito. E assim a gente encerra o nosso podcast com o coração cheio de gratidão. Deus te abençoe, Mateus. Valeu, meu querido. Sempre um prazer. Deus nos abençoe. Amém. Valeu, Persson. Valeu, gente.